Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. A pedido de alguns alunos vou então resolver esta questão do exame de Físico-Química A do 11º ano, o exame de 2012 da segunda fase, o exercício 1 do grupo 3, é uma questão que toca então no tema das reações ácido-base. O problema é o seguinte: o ácido sulfídrico H2S no meio aquoso é um ácido diprótico, quer dizer, tem dois prótons, tem dois ali hidrogénios. É um ácido então muito fraco, cuja ionização global em água ocorre em duas etapas sucessivas. A primeira etapa da ionização ocorre em muito maior extensão do que a segunda e pode ser traduzida, quer dizer, nós temos aqui a primeira etapa da ionização, como H2S mais água no estado líquido, originando então numa reação reversível o íon HS- mais o íon hidrónio, ou seja, H3 ou mais. Sabemos então que a constante de acidez do H2S, definida para esta reação, toma então este valor, 1,32 vezes 10 elevado a menos 7, isto então a 25 graus. Primeira questão, considera então um volume de 250,0 cm3 de uma solução de ácido sulfídrico cujo pH a 25 graus é igual a 3,94. Determina então a quantidade de ácido sulfídrico. Reparem que a quantidade será então o número de moles de ácido sulfídrico não ionizado que existe naquele volume de solução, considerando apenas a contribuição da reação acima indicada para ionização deste mesmo ácido em água, apresentando então todas as etapas de resolução. Bem, vamos então atacar isto por partes. Primeira coisa, temos aqui um ácido diprótico cuja ionização é feita em duas etapas. Esta aqui seria assim a primeira etapa, né? Reparem que se é um ácido diprótico, ele não perde imediatamente os dois prótons, perde primeiro um nesta primeira etapa e depois assim numa segunda etapa. Quer dizer, vocês pegavam aqui, vocês não, quer dizer, a reação evoluiu nesse sentido, pegar aqui neste íon HS-, isto numa segunda etapa, iria então perder este próton, quer dizer, isto no meio aquoso, mais então H2O no estado líquido, também numa reação reversível, e quer dizer, cedia este próton, formando então S2- mais H3O+. Ou seja, a ionização deste ácido, de um ácido diprótico, é feita em duas etapas. Primeiro perde um próton, neste caso aqui, e depois é que perde o segundo, não perde os dois imediatamente. Bem, isto era só uma à parte, porque para esta questão, esta segunda etapa, nós vamos desconsiderar, apenas vamos estar concentrados nesta primeira etapa. Bem, o que é que eles pretendem aqui? Temos que agarrar o problema sempre pela questão. Determina então a quantidade de ácido sulfídrico não ionizado que existe neste volume de solução. Bem, isto é uma reação reversível, estamos aqui a falar, temos pH, temos constante de acidez, vamos então trabalhar a ideia do equilíbrio numa reação ácido-base. Eu vou voltar a reescrever a equação. Temos então assim H2S no meio aquoso, mais H2O no estado líquido, originando então numa reação reversível HS- S- assim no estado também aquoso, mais então o íon hidrónio, H3O+, no estado aquoso. E vou trabalhar aquela ideia do equilíbrio. Quer dizer, temos então assim aqui inicial, né? Quantidade inicial, aqui quantidade que se ioniza barra forma e depois então aqui escrever as quantidades no equilíbrio. Nós não temos a quantidade inicial de ácido sulfídrico, então vou chamar assim QI, onde este QI será a minha quantidade inicial de ácido sulfídrico. A água no estado líquido não entra no equilíbrio, inicialmente não temos aqui nenhuma quantidade dos íons. Aqui, dando-se assim a reação até atingir o ponto de equilíbrio, vai-se ionizar uma determinada parte deste ácido sulfídrico, e então menos X, né, porque vai perder o ácido sulfídrico, vai perder alguma quantidade que se vai ionizar então nestes íons, quanto aqui este íon vai-se formar então HS- e vai-se formar uma determinada quantidade de H3O+, daí que estes sinais aqui são positivos, e aqui como é o ácido sulfídrico que perde alguma quantidade, negativo. No equilíbrio, vamos ter então aqui, relativamente a concentrações no equilíbrio, H2S, vamos ter então a quantidade inicial menos
aquela quantidade que se ionizou, ou seja, KI menos X, e a concentração de HS e H3O+ no equilíbrio. Ambas serão iguais a X. Agora reparem aqui na pergunta. Determina a quantidade de ácido sulfídrico não ionizado. Não ionizado. Quer dizer, a quantidade é o número de moles. Mas quer dizer, eu sei que a concentração é igual ao quociente entre o número de moles e o volume. Da mesma forma, posso pegar aqui nesta equação e então dizer que o número de moles será o produto entre a concentração e o volume. O que quer dizer que, visto que temos aqui o volume é então igual a 250,0 centímetros cúbicos. Passando então isto para decímetros cúbicos, vocês já sabem que os cálculos têm que ser feitos em decímetros cúbicos, devido à concentração. Então isto ficaria 0,250 mais um 0 decímetros cúbicos. O que quer dizer que eu tenho o volume, se eu souber a concentração de ácido sulfídrico que não foi ionizado, eu consigo calcular claramente a quantidade, né? Ou seja, o número de moles. Agora reparem aqui para estas concentrações no equilíbrio. Temos aqui HS e H3O+, que são iguais devido à estequiometria da reação, que é de 1 para 1. A quantidade que se forma de HS- será igual à quantidade que se forma de H3O+, mas agora reparem, olhem aqui a concentração de H2S no equilíbrio, QI menos X. O que é que quer dizer isto, QI menos X? QI é a quantidade inicial e X é aquilo que se ioniza, o que quer dizer então que QI menos X há de ser a parte não ionizada, quer dizer, isto há de ser a concentração de ácido H2S não ionizada. E porquê é que esta é a concentração de H2S não ionizada? Porque é a quantidade inicial menos aquilo que se deu, que se ionizou, né? Então, se vocês tinham uma determinada quantidade inicial e se este menos X é aquilo que se ionizou, quer dizer que a quantidade inicial menos aquilo que se ionizou há de restar, né, a parte não ionizada. Então, quer dizer, eu vou determinar esta concentração de H2S no equilíbrio, porque depois será esta concentração que eu vou usar para determinar então a quantidade química. Agora, como é que determinamos então esta concentração de H2S não ionizada? Visto que temos a constante de equilíbrio, né? Temos então aqui a constante de equilíbrio para esta reação a 25 graus, vamos então trabalhar a forma da constante de equilíbrio. E como é que se determina então a constante de equilíbrio? Ka, né, constante de acidez, para este caso constante de acidez, será então igual ao produto entre as concentrações dos produtos da reação, ou seja, a concentração de HS menos vezes a concentração de H3O+, a dividir então pela concentração de H2S no equilíbrio, que é exatamente a concentração de ácido não ionizado, ok? Isto é o que eu quero determinar. O que quer dizer então que se eu pegar nesta equação e resolver então em ordem àquilo que eu quero, isto há de ser equivalente a dizermos então que a concentração de H2S no equilíbrio será nada mais, nada menos do que a concentração de HS- no equilíbrio vezes a concentração de H3O+ também no equilíbrio, sobre o próprio valor da constante de acidez, e é nesta ideia que nós vamos determinar a concentração de ácido não ionizado para esta reação. Agora, importa determinar este X, que serão as concentrações, quer da HS-, quer da H3O+, no equilíbrio. Atenção que isto obviamente que é no equilíbrio, há pessoas que descontam se vocês não colocarem isto aqui. Eu pessoalmente, quer dizer, se estamos a trabalhar a constante de equilíbrio, obviamente estamos a falar no equilíbrio, senão estaríamos a trabalhar o quociente da reação e não uma constante de equilíbrio. Mas tudo bem, quer dizer, joguem pelo seguro e escrevam mesmo no equilíbrio. Agora, que dados é que eu tenho que me permitam determinar este valor X? Porque reparem, esta concentração da HS- será o meu X e esta concentração da H3O+ também será o meu X. Visto que eu tenho a constante de acidez, eu tenho que arranjar aqui uma forma de determinar esta concentração da HS- e da H3O+. Por isso tem que me dar mais algum dado, e o dado que eu tenho aqui é um dado relativamente ao pH. Eu sei que o pH do ácido sulfídrico é exatamente igual a 3,94. Então reparem no seguinte, eu olhando para isto,
olhando para isto, eu vou registrar aqui o seguinte, é que a concentração da HS- e da H3O+, no equilíbrio são iguais, mas isto tem que ficar registado. Concentração da HS- no equilíbrio, quer dizer, o X é igual a isto, não é? A concentração da HS- no equilíbrio, que é igual à concentração da H3O+, também no equilíbrio, e reparem lá, visto que nós temos que o pH é igual a 3,94, vocês sabem que a concentração da H3O+, é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Isto são formas que vocês têm mesmo de saber, o que fazendo aqui o cálculo, isto dá exatamente igual a 1,148 vezes 10 elevado a menos 4 mols por decímetro cúbico, que eu designo por molar. O que quer dizer que eu agora estou em condições de determinar a quantidade, ou melhor, a concentração da H2S no equilíbrio, porque eu tenho estas duas, né, que são iguais, e são ambas iguais a 1,48 vezes 10 elevado a menos 4. Vou voltar aqui a esta equação para então dizer o seguinte, deixem-me agora organizar isto, quer dizer, a concentração então da H2S será igual à concentração da HS- no equilíbrio, que é igual a 1,148 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, como estas duas concentrações são iguais e nós estamos a falar aqui de um produto, né, entre duas concentrações iguais, quer dizer, x vezes x dar-me então x ao quadrado, então posso elevar isto aqui ao quadrado e depois dividir então pelo valor da constante de acidez, que seria 1,32 vezes 10 elevado a menos 7. Efetuando então os cálculos, eu sei que a concentração da H2S no equilíbrio, que é a concentração de ácido não ionizado, é igual a 9,984, ou seja, 984 vezes 10 elevado a menos 2 mols por decímetro cúbico. Esta é a concentração então de ácido não ionizado, né, da H2S, acabamos de a calcular. Agora, se queremos a quantidade química, temos que calcular o número de mols. Nós sabemos que a concentração é igual ao número de mols sobre o volume, o que isto é equivalente a dizermos então que o número de mols será a concentração vezes o volume. O que então a quantidade de ácido não ionizado, ou seja, o número de mols de H2S não ionizado, será então igual à concentração, que é 9,984 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o volume, que a gente já reduziu para decímetros cúbicos, 0,2500. O que quer dizer então que o número de mols, efetuando os cálculos, de ácido não ionizado será igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mols, e temos então aqui a questão resolvida. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta questão sobre ácido-base. Espero que tenham percebido exatamente a ideia de resolução. Fica então desde já um grande abraço a todos. Tchauzinho.